Fala, gurizada, tudo bem? Prof. Mega aqui para continuar então nossa aula de Reino Plantae. Estamos no módulo 2 da Biologia 3 do livro 1, onde a gente vai ter então os grandes grupos vegetais. Já falamos então ali dos representantes, vimos ciclo reprodutivo e também árvore filogenética. E agora vamos falar das características de cada um dos grupos. Vamos lá então? Então começamos aqui com as briófitas, onde a gente tem como principal nome das briófitas os musgos. Também temos aqui as hepáticas, mas lembrando que sempre os musgos são os mais importantes representantes das briófitas. Bom, o que a gente precisa saber das briófitas? A gente precisa saber algumas coisas que são importantes na identificação do grupo. Por exemplo, são as únicas plantas talófitas. O que significa ser talófita? Significa dizer que elas não vão ter tecidos e órgãos. Quais são os órgãos de uma planta? Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Elas não vão ter nada disso. Elas vão ter estruturas semelhantes. Por exemplo, elas não vão ter raiz, mas vão ter rizóide. Como a gente pode ver aqui, ó. Não vão ter caule, mas vão ter cauloide. Não vão ter folhas, mas vão ter filóide, certo? Então, são estruturas que desempenham funções semelhantes. O rizóide, por exemplo, para fixação do vegetal, para absorção de água e sais minerais. O cauloide para a sustentação, o filóide para a fotossíntese. Certo? Inclusive o rizóide, ele foi fundamental nesse processo de transição aí das algas, que não são plantas, né, para o primeiro grupo de plantas habitar o ambiente terrestre, que são as briófitas. Certo? Agora, ó, são as únicas avasculares. Daí tu vai perguntar, mas talófitas elas também são as únicas. Só que talófita não cai tanto em prova como, por exemplo, avasculares, certo? Então são as únicas avasculares. São as únicas plantas que não vão ter tecidos de condução, não vão ter vasos de condução. E é por isso que são plantas de pequeno porte. Isso impossibilita o crescimento. E aí a nutrição delas vai ser feita célula a célula por difusão. Tá ok? Muito bem. Outra coisa importante aqui das briófitas é que elas vivem em ambientes úmidos e de sombra, certo? E o que isso significa? Significa dizer que elas vivem nesse ambiente porque elas dependem da água para a reprodução. Dependem da água para a reprodução. Certo? Então são plantas que vão estar nesse tipo de ambiente, por quê? Porque o gameta masculino, que se chama anterozoide, ele tem um flagelo igual a um espermatozoide. E ele vai então se deslocar no meio aquoso para chegar até o gameta feminino, que é a oosfera. Por isso que essas plantas vivem em ambientes úmidos de sombra e dependem da água para a reprodução. Tá ok? Muito bem. Outra coisa importante aqui é que o gametófito é dioico. E o que significa dizer gametófito dioico? Significa dizer que eu vou ter dois gametófitos. Um só com estruturas masculinas e o outro só com estruturas femininas. Então, um masculino, outro feminino. Certo? Isso significa dizer que o gametófito é dioico. Tá ok? Bom, e é o único grupo em que esse gametófito vai ser a fase dominante. É o único grupo. Se é o único, vale a pena a gente destacar. Assim como a vascular, é uma característica que é bastante cobrado em prova. Então lembra, tá? Se o gametófito é dominante nesse grupo, automaticamente o esporófito tem que ser reduzido, tá ok? Tem que ser a fase passageira, beleza? E para finalizar aqui, desculpa, as briófitas são plantas
criptógamas. O que significa isso? Criptógamas significa dizer que elas têm um aparelho reprodutor pouco desenvolvido. Então, se a gente pegar o prefixo criptó, é algo criptografado, algo escondido. Então, criptógamas são plantas que apresentam um aparelho reprodutor pouco desenvolvido, ou seja, ele está escondido, e por isso elas são classificadas como vegetais inferiores. Tá ok? Então, essas são algumas características de briófitas que merecem destaques. Bom, e no grupo das pteridófitas? No grupo das pteridófitas, a gente tem como principal representante aqui a samambaia, certo? E o que a gente precisa saber então? Além da samambaia, vai ter o xaxim, a avenca, licopódio, aquelas outras plantas que eu já apresentei para vocês. Bom, e vamos às características. Bom, tudo que está de vermelho são novidades evolutivas que apareceram então nesse grupo, que vão se manter algumas delas, outras não, mas é tudo novidade comparado com o grupo anterior, tudo que está de vermelho. E é isso que é importante você saber. Então a primeira coisa aqui, elas são cormófitas. O que significa ser cormófita? Significa dizer que agora eu vou ter tecidos e órgãos. Ou seja, agora eu vou ter raiz, caule, folha. Tá ok? Agora eu vou ter raiz, caule e folha. Beleza, gurizada? Tranquilo? Então, a partir daqui, todos os grupos vão ter raiz, caule e folhas. Outra coisa bastante cobrada em provas é isso aqui, ó. É o primeiro grupo de plantas vasculares. Ou seja, é o primeiro grupo de plantas que já vai ter tecidos de condução. Xilema, para transportar a seiva bruta, água e sais minerais, no sentido raiz-folhas, e floema, para transportar a seiva elaborada, glicose, no sentido folhas-raiz. Daqui para frente, todas as plantas são vasculares, que também pode aparecer numa prova como traqueófitas. Plantas vasculares é a mesma coisa que plantas traqueófitas, tá ok? E por isso agora já podem ser de médio e grande porte, certo? Essas plantas também vivem em ambientes úmidos e de sombra, pelo mesmo motivo das briófitas, porque elas também dependem da água para a reprodução, pelo mesmo motivo, tá ok? Então esses dois grupos dependem da água para a reprodução, tá ok? O gametófito agora é monóico. O que significa isso? Agora eu vou ter o gametófito, certo? Único com os dois aparelhos reprodutores. Então agora eu vou ter um gametófito que vai ter as partes masculinas e femininas juntas. E esse gametófito agora ganhou um nome. Ele se chama prótalo. E ele tem um formato de coração, certo? Então o gametófito, ele vai ser monóico, tá? O gametófito vai ser monóico e ele agora é hermafrodita, ou seja, ele tem os dois aparelhos reprodutores juntos, certo? Isso é importante que vocês saibam identificar. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Bom, a gente pode dar uma olhada no gametófito, nesse prótalo que eu falei para vocês, lá no livro de vocês, certo? E onde ele vai estar no livro de vocês? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, tá? Ele vai estar no livro de vocês na página 126. Então, na página 126, a gente tem o detalhe do gametófito das pteridófitas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, isso aqui é o gametófito das pteridófitas. Isso é o que a gente chama de prótalo, tá ok? Este gametófito aqui, agora, ele é a fase reduzida.
Ele é a fase passageira, tá ok? Quem assume a dominância a partir de agora é o esporófito. O esporófito passa a ser a fase dominante a partir deste grupo, tá bom? Então é importante que vocês saibam isso, que é uma outra novidade se a gente for analisar aqui, ó. O esporófito agora é a fase dominante e automaticamente o gametófito passa a ser a fase reduzida. Tá ok? Beleza? Então vamos comparar gametófitos de briófitas e pteridófitas. Gametófito de briófita é dominante, de pteridófita é passageiro. Gametófito de briófita é dioico, gametófito de pteridófita é monóico e tem nome, se chama próton. Bom, elas também são criptógamas igual às briófitas. Então elas também são plantas com aparelho reprodutor pouco desenvolvido, também fazem parte do grupo de vegetais inferiores. Então lembrem, as plantas do grupo dos vegetais inferiores dependem da água para a reprodução. É uma forma de tu lembrar isso aí. Tranquilos? Vamos adiante então. Bom, daí chegamos nas gimnospermas, onde temos aí como principal nome a araucária, o pinheiro do Paraná, certo? Seguimos na mesma linha, então, tudo que aparece de vermelho são novidades, e o que não está de vermelho é o que já tinha aparecido no grupo anterior. Então, não é novidade ser cormófito, raiz caulifones, não é novidade ter tecidos de condução, vasculares, mas é o primeiro grupo de plantas fanerógamas. E o que é isso? Fanerógama significa ter um aparelho reprodutor bem desenvolvido. Então agora eu tenho um aparelho reprodutor bem desenvolvido, certo? Detalhe, não é flor, é uma pinha, é um estróbilo, certo? É isso que cai na prova. Pinha, estróbilo. O aparelho reprodutor bem desenvolvido aqui não é flor. Ele se chama nas gimnospermas de pinha, de estróbilo, tá? Então a gente tem aqui a imagem de uma pinha para a gente poder visualizar no livro de vocês. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar, ampliar para vocês aqui. Aí, agora eu posso ampliar aqui e eu vou mostrar para vocês, ó. Então, vamos lá pro livro, ó. Então, esse aqui é o aparelho reprodutor bem desenvolvido que eu estou falando das gimnospermas, ó. Se chama pinha estróbilo. Este é o estróbilo masculino e esse é o estróbilo feminino. Como é que eu sei? O masculino sempre é menor que o feminino, tá? Então, isso não é flor, isso são aparelhos reprodutores que dão para as gimnospermas a classificação de fanerógamas. Tranquilo? Beleza? Seguimos, então. Primeira novidade. Então, agora, quem tem um aparelho reprodutor bem desenvolvido são os vegetais superiores. Isso vai ser igual no próximo grupo. Bom, outras características de novidades. São as primeiras plantas sifonógamas. São as primeiras a ter grão de pólen e tubo polínico. Certo? E o que isso gera, então, para essas plantas? Gera que agora elas se tornam independentes da água para a reprodução. Então, quando surge esse grão de pólen, esse tubo polínico, também a semente, elas se tornam independentes da água para a reprodução. Então, é o primeiro grupo a se tornar independente da água para a reprodução. São comparadas aos répteis do reino animal, certo? E por que elas se tornaram independentes da água para a reprodução? Porque o gameta masculino foi parar dentro do grão de pólen. E ele não se chama mais anterozoide, ele se chama célula espermática. Ele não tem mais aquele rabinho, aquele flagelo para se deslocar na água. Ele está dentro do grão de pólen, certo? E o que acontece aqui?
Acontece que a natureza, quando fez a pinha, achou linda, maravilhosa, e ficou pensando, os animais vão vir até a pinha, e eu vou poder espalhar grão de pólen por aí, e eu vou poder, então, né, ter várias plantas dominando essa natureza maravilhosa. O que aconteceu? Os animais não foram até a pinha. Por quê? Porque a pinha é feia. A pinha não tem atrativos de cor, não tem atrativos de cheiro, de néctar. Então a natureza consertou este pequeno erro, que foi ter feito uma pinha feia. Como é que ela conserta isso? Ela faz um grão de pólen alado. Esse grão de pólen ele tem uns sacos aéreos para ser levado pelo vento, certo? Então esse grão de pólen, sendo levado pelo vento, eu não dependo de nenhum animal para fazer o processo de polinização, que é o transporte do grão de pólen. Nesse caso, quando a polinização é feita pelo vento, ela ganha o nome de polinização anemófila ou anemofilia. O que acontece? Toda vez que aparecer anemo, estamos falando de vento. Toda vez que aparecer filia ou fila, estamos falando de pólen. Certo? Então, polinização anemófila ou anemofilia é o pólen sendo levado pelo vento. Tá bom? Tranquilos? Bom, e as últimas novidades? Surgimento da semente, né? Semente essa que vem do desenvolvimento do óvulo. Então, as plantas que apresentam sementes são chamadas de espermatófitas. Daqui para frente, isso se mantém. Quem é a semente mais conhecida aqui do Reino Plantae? A semente mais conhecida do Reino Plantae é o pinhão, certo? Pinhão esse que é a semente da araucária, não é a semente de todas as gimnospermas, ele é a semente da araucária. Como o pinhão é uma semente comestível, os animais acabam comendo pinhão e fazem a dispersão do pinhão. Quando a gente fala da dispersão da semente, a gente vai usar aqui o termo coria para dispersão de semente. Filia para pólen, coria para semente. Então, quando a gente fala da dispersão da semente por animais, a gente usa o termo zoocoria. E quando a gente fala de um animal específico, como por exemplo de uma ave, como a gralha azul, que é comedora de pinhões, o que a gente usa então? A gente usa esse seguinte prefixo aqui, ornito, porque ornitologia é a área da biologia que estuda aves. Então, ornito para aves e coria para semente. Tá bom? A gralha azul, ela espalha semente, não vai confundir, achar que ela espalha pólen, tá? Então, ela espalha semente, ornitocoria, beleza? Às vezes, ela enterra o pinhão para comer depois e esquece onde ela enterrou. O que ela fez? Ela acabou de plantar uma araucária. Tranquilo? Então, tá aí a gralha azul, comedora de pinhão e também dispersora de pinhões. Bom, aqui a gente tem algumas imagens para vocês conhecerem, né? Os estróbilos masculinos da araucária, que eu falei que era menor. Estróbilos femininos, que eu falei que era maior que o pinhão. Temos aqui também detalhes do pinus, né? Estróbilo feminino, estróbilo masculino. Aqui a semente do pinus. E aí o que acontece aqui, Esta semente, ela não é comestível. Então, como seria a dispersão da semente pelo vento? Anemocoria ou anemocórica. O anemo para vento, coria para semente. Então, aqui eu vou ter uma dispersão denominada de anemocoria ou anemocórica, porque esta semente não é comestível, não vai atrair animais. Certo? Bom, e aí chegamos nas angiospermas. Angiospermas, grupo que surge a flor e também o fruto, né? Temos aqui o brinco de princesa, flor símbolo do Rio Grande do Sul. Então as angiospermas, elas vão ter a maioria das características que tem nas gimnospermas.
Então elas também vão ser cormófitas, também vão ser vasculares, também vão ser fanerógamas. Só que agora o aparelho reprodutor não é mais um estróbilo, e sim uma flor, certo? Também vão ser sifonógamas, não dependem mais da água para reprodução, certo? Então vai ter muitas características em comum com as gimnospermas. Também serão espermatófitas, só que aqui surge o fruto como novidade. A flor e o fruto como novidade. E da onde que vem esse fruto? Do ovário da flor, certo? Então lembrem que o fruto vem do ovário da flor, tá ok? As angiospermas são divididas em monocotiledôneas e também dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. E para classificar essas plantas como mono e eudico, a gente tem alguns critérios. É feito a análise da raiz, do caule, da folha, da flor e da semente. Na raiz, deixa eu pegar aqui minha caneta, na raiz, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma raiz que não cresce em profundidade, chamada de raiz fasciculada ou cabeleira. É uma raiz, inclusive, que ajuda a evitar erosão do solo. Já a raiz aqui cresce em profundidade, chamada de raiz axial ou pivotante. Tá ok? Se a gente olhar o critério do caule, o caule de mono normalmente não cresce em espessura e o caule de eudico normalmente cresce em espessura. Se eu fizer um corte no caule para enxergar os vasos condutores, xilema e floema, eu encontro os vasos condutores de monocotiledônea tudo espalhado, de forma desorganizada. Então eu digo que sim, feixes vasculares espalhados, desorganizados. Agora, se eu pegar aqui na eudicotiledônea, os feixes vasculares vão estar organizados em torno de um anel. Eles vão estar organizados no cilindro central. Então é bem fácil de vocês saberem, ó. Feixes vasculares espalhados, feixes vasculares organizados. Tá ok? Critério da folha. Se for folha de mono, vai ter nervuras paralelas. A URGS chama isso de paralelinervias. Vou repetir. Paralelinervias. Se for folha de eudico, vai ter nervuras transversais, reticuladas, formando uma rede. A URGS chama isso de peninervias, porque lembra uma pena, tá ok? Bom, no critério da flor, a gente vai ter nas monocotiledôneas 3 elementos florais ou múltiplo de 3. A gente tem uma flor trímera. E nas eudicotiledôneas vamos ter 5 elementos florais, múltiplo de 5. É uma flor pentâmera, raramente podendo ter 2 e 4 ou múltiplo desses números, certo? E o último critério é a semente. 1 cotilédon, se for monocotiledôneo, e 2 cotilédones, se for eudicotiledôneo. Cotilédone é uma folha modificada, tá bom? Então temos aqui, ó, raiz fasciculada, folha com nervuras paralelas, caule sem crescimento espessura e, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas, ou seja, múltiplo de 3, então confirma que é uma monocotiledônea. Como a gente tem aqui a orquídea, a cana, o arroz, entre outros, que a gente já viu na aula passada. E eudicotiledônea, caule com crescimento, raiz com crescimento em profundidade, axial pivotante, caule com crescimento espessura, folhas com nervuras reticuladas e 1, 2, 3, 4,
5 pétalas ou múltiplo de 5, flor pentâmera, característica de Eudicotiledônea, como temos aqui feijão, vagem, ervilha, soja, lentilha, café, entre outros. Certo, meus amiguinhos? Assim a gente finaliza o módulo 2 da Biologia 3 do livro 1 de vocês. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!